Amém? Glória a Deus. A igreja pode se assentar no lugar. E eu tenho certeza que Deus ele recebeu o nosso louvor, a nossa adoração. E Deus ele é fiel em suas promessas. Então pode ter certeza que Deus tem promessa para a tua vida. Deus está ali contemplando o teu coração, o teu dia a dia para te abençoar. Mas eu quero compartilhar algo com a igreja e para você pensar um pouco. E é um texto bíblico que eu vou ler, ele é bem conhecido, mas esse texto bíblico ele nos mostra, interessante da palavra, que cada vez que você lê a Bíblia, ela nos dá uma revelação diferente, nova. E esse texto ele faz um raio-x da nossa fé, das nossas atitudes. E aí nós conseguimos perceber muitas vezes o porquê que algumas coisas demoram a acontecer, ou porquê que às vezes algumas coisas até não acontecem. E é como eu comentei no início do culto, a primeira coisa para você viver as promessas de Deus é permitir mudança de pensamentos. Hoje os judeus, eles para ministrar, evangelizar, eles preferem evangelizar as crianças do que os adultos, porque as crianças eles podem ensinar e eles são formatados dentro da cultura judaica, e os adultos já têm aquela cultura, estou dizendo para os gentios, vamos dizer, como o nosso caso aqui em outros países, né? E para quem já tem uma certa idade, é difícil muitas vezes a pessoa mudar a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir. Foi como eu disse no início, muitas vezes nós achamos que a maneira na qual nós pensamos é a correta, a atitude na qual nós tomamos é a mais viável. E aí nós sofremos por essas situações. Por quê? Porque não permitimos Deus agir. Agimos conforme nossos sentimentos, agimos conforme nossa tradição, agimos conforme aprendemos e não deixamos Deus agir. Então foi quando o apóstolo Paulo, quando ele ministrou para a igreja de Roma, eles não acreditavam em Jesus Cristo. Então Paulo foi implantar o evangelho de Cristo para aquelas pessoas. Então eles tinham que mudar a cultura deles. Então foi quando Paulo, em uma das suas cartas, das suas ministrações, quando eu falei aqui no início, ele disse: não vos conformeis com este mundo, não viva nesse mesmo formato. Se você viver nessa mesma tradição, nesse mesmo formato, ele disse: buscai a renovação da vossa mente. Renovação da vossa mente, para que podeis experimentar qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida. Amém? Amém. Hoje quase não existe isso, mas há um período atrás, porque antigamente os disquetes mudaram desse tamanho, era um disquete tão grandão. Aí depois modernizou, veio, naquela época chamava Lotus 1, 2, 3 e The Base. Não é do tempo dos jovens aqui. Era o Lotus 1, 2, 3, era o, né? Aí depois veio um disquete desse tamanho. Agora é CD, não é CD. Agora já não é nem mais o pendrive, já está mais. Então, irmão, mas o disquete, quando ele tinha algo que não lhe agradava, quando você queria mudar, você tinha que fazer o quê? Formatar. O que é formatar? É tirar tudo, apagar tudo que estava lá, e além de apagar, formatar ele para um novo conceito, novos programas, para que ele pudesse rodar bem. O que Paulo, usado pelo Espírito Santo de Deus, disse é exatamente isso. Não estou dizendo que é uma lavagem cerebral, amém? Mas está dizendo o seguinte: você tem que buscar a renovação da tua mente. Se agora você crê que realmente Cristo, Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, então que você viva conforme Ele te ensina, amém?
que você viva conforme Ele tem te exposto. Então você entende? Foi por isso que Jesus, lá em João 15, Ele disse: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Amém? Será que a palavra do Senhor, ela está toda em nós? Ou será que só o que nos convém? Só aquilo que nós acreditamos? Só aquilo que nós achamos recomendável? Então, aí está a questão. Então, aí está a questão de algumas barreiras. E olhando esse texto bíblico, nós podemos perceber como é a visão do homem. Primeiro eu vou ler 2 versículos. Mateus, capítulo 14, versículo 26. Mateus, só uma pergunta, irmãos. Vocês creem em fantasma? Ué, mas existe fantasma? Engraçado, existe fantasma porque fantasma não existe. Legal o que eu estou falando, né? Sabe por que existe fantasma? Porque fantasma não existe. Porque fantasma nada mais é do que uma fantasia. Então existe fantasma. Não, vocês não entenderam nada, você vai ler agora. É para entender mesmo, irmão. Eu deixei vocês para todo mundo confuso. Vamos lá, Mateus capítulo 14, versículo 26. Mateus capítulo 14, versículo 26. Os irmãos, quando encontrarem, né, se alguém encontrou, me fala, para que possamos ler, que é importante todos acompanharem. Posso iniciar? Está todo mundo olhando assim, e aí, pastor, daquela expectativa, lê ou não vai ler? Então vamos lá. Diz aqui: e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Amém? Eu vou ler novamente. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Fecha os teus olhos. Pai, muito obrigado por esta noite, pela oportunidade de estarmos na tua presença e por cada vida que está aqui. Eu creio que o Senhor tem um propósito na vida de cada homem, cada mulher. Então, meu Deus, que eu possa ser um instrumento nas tuas mãos. Não deixa eu falar o que eu penso, o que eu acho. E sim, meu Deus, tudo pela revelação do teu Espírito Santo. Que eu seja apenas o despenseiro, apenas, meu Pai, aquele no qual o Senhor escolheu para falar com a tua igreja a tua revelação nesta noite, em o nome do teu Filho Jesus. Amém e amém, Jesus. Irmãos, o que leva um homem, a uma mulher, ter fantasias? É o medo. O medo. O que o medo traz? Ou melhor dizendo, vamos lá. O que uma coisa, o medo, através do que veio o medo? Por que uma pessoa fica com medo? Em que momento que você sente medo? Em um momento de insegurança, não é isso? Em um momento que você se sente pequeno, em um momento que você se sente incapaz, em um momento que você se sente inseguro, aí vem o medo. Do medo, quando você está com medo de algo, aquilo fica latente na tua mente. Quando a pessoa tem, vamos imaginar alguém, não sei se já aconteceu com você, você sozinho numa casa, sozinho, e você está com medo, você está sozinho,
Então esse arrependimento está com medo. Quando um gato pula do telhado e faz um barulho, o que você imagina? Alguém está entrando na casa, não é isso? Quando você está com medo, qualquer situação não lhe faz você enxergar coisas. Pode perceber, quando você está com medo de algo, qualquer reação estranha, qualquer barulho, qualquer situação, você começa a imaginar que aquilo que você temia está acontecendo. Isso chama-se fantasma. Isso chama-se fantasia. Nós, através do medo, nós criamos fantasia. Através do medo, tudo aquilo que nós não queríamos que acontecesse, a gente começa a visualizar. O nosso subconsciente começa a projetar aquilo que você não quer. Então, quando nós estamos passando por problemas, quando estamos vivendo por algumas adversidades, quando estamos vivendo por algumas situações em nossas vidas, nós ficamos tão suscetíveis a fantasias, que isso muitas vezes nos tira do mundo real. Nós vivemos no mundo das fantasias, e nos tira do mundo real, no qual muitas vezes não conseguimos enxergar a realidade, e muitas vezes não conseguimos nem sequer enxergar a ação de Deus em nossas vidas. Então por isso que nós temos que analisar muitas vezes como está o nosso comportamento, como estão as nossas atitudes diante das adversidades, diante das coisas, para você perceber se você está agindo por sentimentos, agindo por fantasias, ou se você está agindo pela realidade. E se nós analisarmos a Bíblia nos mostra algo. Daqui a pouco eu venho nesse texto, porque esse texto vem disso. Ela mostra que nós só observamos o que nós queremos. Nós só focamos naquilo que nós queremos e muitas vezes não permitimos a ação de Deus agir em nossas vidas. Muitas vezes não vivemos o sobrenatural porque nós só pensamos em atender às nossas necessidades temporais. Por exemplo, aquela passagem bíblica que está no Evangelho de Mateus, que fala, acho que Mateus 4, não lembro, que fala da mulher samaritana. Era uma mulher que encontrou com Jesus, e Jesus queria água, e essa mulher foi num poço buscar água. Essa mulher foi no poço buscar a necessidade dela temporal, a água para o corpo, para o físico, a água para o alimento, a água para as necessidades físicas. Ela teve encontro com Jesus. Aí, como os judeus não conversavam com os sírios naquela época, ela perguntou, Jesus pediu água para ela, disse: como tu sendo judeu vem pedir água para mim, que sou uma mulher grega, sírio-fenícia? Aí Jesus falou para ela: mulher, se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água, você não somente lhe daria água, mas como também lhe pediria, porque este te dará água viva. Então Jesus estava dizendo para aquela mulher o seguinte: mulher, a água que eu estou pedindo é uma água que vem saciar a minha sede, como homem, porque Jesus, ele veio como homem, por isso que ele conhece os teus sentimentos, por isso que ele conhece as tuas dores. O Senhor sabe o que você sente, aquilo que você está passando, aquelas aflições que você vive, o Senhor sabe muito bem como é, amém? Por isso que o Senhor estende as mãos e Ele envia o teu Espírito Santo muitas vezes para te consolar. E aconteceu naquela conversa com aquela mulher não estava entendendo. Aí Jesus disse: a água, ela disse: a água que você vai beber aqui, mais tarde você vai ter sede, mas a água que eu lhe der, ela fará jorrar dentro do teu interior uma fonte de água viva, que vai jorrar, né? Então ele diz: a água, o que eu tenho para oferecer para você é algo que vem de dentro para fora, é algo que é permanente, é algo que é inexplicável, é algo que essa água ela não pode saciar. E essa mulher, quando ouviu falar
falar isso, ela focou dizendo: então eu quero esta água. Conclusão: ela só estava focando nas necessidades temporais. Amém? Aí foi quando Jesus teve que tocar em algo na vida dela. E esse texto bíblico que nós estamos também compartilhando, ele aconteceu também por um motivo de homens e mulheres quererem só o natural. Jesus, irmãos, ele estava triste, porque um grande amigo dele, João Batista, havia sido morto. Então, como João Batista havia sido morto, decapitado, Jesus estava triste. O que Jesus fez? Jesus foi ao monte orar. Ele queria ficar sozinho com Deus, ele queria falar com Deus, e ele foi no monte orar. Aí de repente o que aconteceu? A multidão ficou sabendo que Jesus Cristo ia até o monte orar. Foram todo mundo atrás de Jesus, porque eles queriam ser curados e queriam ser libertos. Amém? Conclusão: a multidão foi atrás de Jesus apenas em busca de seus interesses pessoais. Amém? Eu estou mostrando como é a característica humana. Chegando lá no monte, quando Jesus viu aquela multidão no deserto, Jesus se preocupou, irmãos, porque ele viu que ali era deserto, ali não tinha alimento, ali não tinha como se alimentar, e como é que aquele povo ia suprir? Provando claramente o que está escrito em João capítulo 6, talvez versículo 28, 29, que diz que Deus conhece as tuas necessidades. Deus sabe tudo o que você precisa. É óbvio que nós expressamos através da oração, é uma expressão de confiança, mas Deus conhece as tuas necessidades. Deus tem contemplado as tuas lágrimas, Deus tem contemplado a tua aflição. E o Senhor sabia da necessidade daquele povo, além da cura, além da libertação. Deus sabia que eles precisavam de alimento. E foi quando naquele momento Jesus disse para os discípulos: deem alguma coisa para esse povo comer, porque é tarde e não podemos dispensá-lo desta forma. Aí vem o André, agindo como nós muitas vezes. André chegou para Jesus e disse: mestre, estou trazendo aqui um garoto que tem alguns peixes e alguns pães, mas o que é isto para esta multidão? Conclusão: ele apresentou um menino para Jesus, mas dizendo: não tem jeito. É o que muitas vezes o homem e a mulher faz: ora a Deus, mas dizendo: Senhor, a minha causa é impossível. Ora a Deus dizendo: Senhor, meu caso não tem jeito. Ah, Deus, meu caso é o mais difícil que tem. Ah, o meu caso não tem cura. Então, meu irmão, minha irmã, com todo o respeito e o amor que eu tenho para cada um, então não ora, tá? Nem fala. Perdão, eu estou falando pelo Espírito Santo de Deus. Se é para falar duvidando, nem dobre o teu joelho. Nem dobre. É melhor ficar quieto, irmãos. É melhor ficar quieto. Porque muitas vezes nós entristecemos a Deus com atitudes como essa, de ir até Ele dizendo: Senhor, eu vou orar, mas eu sei que não tem jeito. Senhor, eu vou clamar, mas meu caso é impossível. Então, se o caso é impossível, não acredita em Deus, não pede para Ele. É como aquela história, irmãos, que eu conto sempre, que eu vou repetir hoje. Eu estou te falando para você perceber como nós somos. Eu também posso agir assim, você agir, cada um de nós. Eu não estou me excluindo numa situação como essa, mas para você ver como nós somos, e depois não entendemos porque as coisas não acontecem. É como aquele povo que estava numa terra que fazia um ano que não chovia. Aí os irmãos resolveram e disseram: vamos no monte orar para que Deus venha mandar chuva. E eles usaram a palavra de Deus e disseram: ah, Josué orou e o sol parou, Elias orou, o sol parou, e Elias orou e a chuva veio. Então nós vamos orar a Deus para que venha a chuva. Então o povo ali: vamos no monte orar. Aí a filha de um dos irmãos queriam ir com eles, e ela insistiu, e o pai não queria deixar, até o momento que o pai disse: vamos comigo. Quando o pai disse: filha, você vai comigo na oração? A filha disse: espera um pouco, porque eu vou lá dentro de casa
buscar o guarda-chuva. Aí o pai disse: o quê? Faz 1 ano que não chove? E você vai dentro de casa buscar guarda-chuva para quê, menina? Ela disse: pai, nós não vamos no monte orar a Deus para que venha a chuva? Eu tenho certeza que Deus vai responder a minha oração e eu não quero molhar na volta. Conclusão: ela foi orar com fé. Aqueles homens foram orar apenas por protocolo, não estavam acreditando que a chuva viria. Percebe como muitas vezes nós agimos? Nós oramos, nós pedimos, mas lá no fundo a gente diz: não tem mais jeito. Lá no fundo você diz: estou perdido. Lá no fundo você diz: eu cheguei no final da linha. Isso entristece a Deus, meu irmão, minha irmã. É uma pena, mas eu estou falando isso pelo Espírito Santo de Deus. Às vezes a nossa dúvida, a nossa ansiedade entristece o Senhor, porque a gente duvida da capacidade dele. A gente até pede, mas ele está falando: pedir, mas eu sei que é difícil. Então você percebe o que acontece? E André fez isso. André chegou para Jesus e disse: tem um garoto aqui que tem 5 pães e 2 peixes. No contrário, ele disse: o que é isso para essa multidão? Ele entregou, mas ao mesmo tempo duvidou, irmãos. Então não levavam para Jesus, dissesse: não tem nada. Então você percebe? Aí o que Jesus fez? Jesus disse: dá para mim. Aí Jesus orou, apresentou a Deus. E aí, como eu sempre falo, não virou, não multiplicou na mão de Jesus. Aí Jesus pegou aqueles mesmos pães, aqueles mesmos peixes, e provou a fé dos discípulos e disse: entrega para a multidão. Olha o Senhor colocando a prova de fé. O Senhor queria ver a atitude, o Senhor queria ver ousadia. O Senhor diz o seguinte: olha, eu tenho esse pão e tem aqui 5.000 homens, mais as mulheres e crianças. Tó, eu te dou esse pão aqui, entrega para eles. Os discípulos podiam dizer: mestre, eu vou apanhar. Mas não, naquela hora eles acreditaram, foram, entregaram, e mais de 5.000 homens, as mulheres e as crianças foram alimentados, fartos, e viveram o milagre da multiplicação. Amém? Você percebe 2 situações ao mesmo tempo? Primeiramente a situação de dúvida, depois a situação de fé. É assim que nós somos, irmãos. Tem hora que a nossa fé é igual de um leão. Tem hora que é pior do que um gatinho filhote. Às vezes a gente não acredita. Às vezes você acredita em coisas mais difíceis e não acredita em coisas fáceis. As coisas fáceis às vezes se abatem. Então você percebe, os discípulos estavam mostrando o que nós somos, as nossas atitudes. Aí Jesus multiplicou aqueles pães, se fartaram. Aí depois que se fartaram, todo mundo ficou assim, alegre, e disseram: este realmente é o Salvador da pátria. Mas quando eles falaram que Jesus era o Salvador da pátria, eles não estavam conseguindo entender o mundo espiritual. Eles acharam que Jesus era um grande político e que ia resolver o problema de Israel. Quando Jesus percebeu isso, quando Jesus percebeu que ele só estava olhando o lado material, Jesus falou: vai embora, que eu vou continuar aqui orando ao Pai. Amém? Percebe, irmãos, quando a gente só está focado nos interesses materiais, o Senhor se afasta e deixa você agir. Mas quando você começa a buscar o reino de Deus, você começa a confiar no Senhor, aí Ele passa a pelejar por você. Amém? Então Jesus ficou lá no monte e os discípulos pegaram o barco e foram embora. Amém? Agora eu vou aqui na palavra. Depois dessa volta eu vou chegar aqui agora, então vocês entenderem o texto que nós vamos ler. Então, Mateus 14, versículo 22. Diz aqui: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas,
porque o vento era contrário. E na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Amém? Agora você entendeu por que os discípulos enxergaram o fantasma? Porque eles estavam assustados por causa do mar que estava revolto. Não é porque eles viram Jesus, eles já estavam assustados. Eles já estavam com medo, porque as ondas estavam fortes e o barco balançando. Amém? Então o que eu quero dizer? Problemas em nossas vidas causam instabilidade emocional. Quando você está em instabilidade emocional, tudo vira gigante na tua vida. Tudo vira problema na sua vida. Você começa a fantasiar. Então isso é uma coisa natural do sentimento, do intelecto humano. Então por isso que nós temos que trabalhar nisso. Você entende por que nós temos que sempre exercer a nossa fé? Você entende por que nós temos que estar sempre em comunhão com Deus? Para não permitir que esse sentimento ele venha se sobrepor, não permitir que esse sentimento ele venha tomar conta da nossa vida. Porque aquele medo todo fez que os discípulos ficassem assustados, irmãos. Quando você, como eu falei no início, você está assustado, você vê o que não veio, vê o que não existe. Quando você está assustado na rua, sozinho, de noite, a sombra de uma árvore, você pensa que é uma pessoa. É ou não é? Eu já tive medo. Eu tenho certeza que cada um já teve medo. Se você, qualquer coisa, barulho você vê, se assusta, irmãos. Você começa a ver o que não existe, você começa a imaginar que aquilo que você ouviu é aquilo que você não queria que acontecesse. Então, irmãos, os discípulos estavam assim. De repente, os discípulos veem Jesus andando sobre o mar. Quando eles viram, eles falaram: estou perdido. Começaram a enxergar um fantasma. Quando o homem e a mulher está tenso, quando o homem e a mulher está focado no problema, ele não consegue enxergar as bênçãos de Deus. O anjo do Senhor está com as bênçãos para entregar, e a pessoa muitas vezes imagina que é um problema. O Senhor está com a bênção para entregar, é onde muitas pessoas perdem a bênção. Sabe em que momento que a pessoa perde a bênção? No momento da tensão em meio à tribulação. Porque quando a pessoa está na tensão, em meio à tribulação, ela age com sentimentos, ela age com desespero e acaba sem perceber blasfemando contra Deus, sem perceber murmurando com Deus. E é nessa murmuração, é nessa blasfêmia, é nessa revolta com o Senhor que muitas vezes ele vai lá para o final da fila. Ele sempre vai para o final da fila. O povo de Israel ficou 40 anos para o final da fila, tá? Porque o trajeto para chegar em Canaã era uns 7 dias. Mas eles erraram, vai para o final, vai dando volta. Então a pessoa fica no final da fila, irmão. Fica 40 anos dando volta lá, né? Entendeu? Lá no final da fila. Então não vamos permitir isso, irmãos. Não vamos permitir que o inimigo venha cegar a nossa mente. O que aconteceu com os discípulos foram isso. Aí, irmãos, aí o que acontece? Deus é bom, Deus é maravilhoso. Por isso que a Bíblia diz que a palavra, ela tem uma função muito importante em nossas vidas. Você entende a sua comunhão como é importante? Que a Bíblia diz que a nossa fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Essa nossa comunhão, irmãos, ela é muito importante. Você não imagina o quanto é importante você sair da tua casa, nós como igreja reunirmos, ou então você ler a Bíblia. Como isso é importante para a tua fé e como isso é importante para você apagar esse medo. Sabe por quê? Porque os discípulos imaginaram que era um fantasma, e quando imaginaram que era um fantasma, veja a resposta de Jesus. Versículo 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tendes bom ânimo, sou eu, não temais. Quando Jesus falou isso, veja agora, Pedro, versículo 28, respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Amém? Irmão, o ser humano é igual uma onda, irmãos. Ora está lá em cima, está lá embaixo. Ora é um leão, ora é um ratinho, né? Não é nem um gatinho mais. Os mesmos, olha só, estou falando coisa de minutos, tá? Os mesmos que estavam enxergando fantasma, agora estava com uma fé do tamanho
de Jesus Cristo ao ponto de andar sobre as águas do mar, irmãos. Olha que transição rápida. Então você percebe que tudo acontece através da nossa fé. Você percebe que tudo acontece através da nossa comunhão com Deus. Então você percebe que os discípulos estavam imaginando que ia morrer, estavam gritando, desesperados, e de repente Jesus disse: não temas, sou eu. Agora você entende por que o Espírito Santo de Deus habita em você? Você entende por que o Senhor colocou o Espírito Santo na tua vida? É para te ajudar nessas fraquezas. Já não aconteceu você levantar aquele dia desanimado, sem esperança de nada, e de repente, sem perceber, no meio do dia você está todo animado? Não aconteceu isso? Sabe o que é isso? É o próprio Espírito Santo de Deus intercedendo em teu favor. A Bíblia diz em Romanos 8:26 que o Espírito Santo de Deus nos ajuda em nossa fraqueza, porque muitas vezes nós nem sabemos orar como convém, mas este mesmo Espírito com gemidos inexprimíveis intercede ao Pai por nós. Então você percebe por que muitas vezes nós temos essa transição. Tem hora que você está aí desanimado e tem hora que você está animadão, com fé, confiando. Por quê? Porque quando o Espírito Santo de Deus ele percebe que você está desanimado, quando Deus percebe que você está ali desanimado, em dúvida, triste, o Espírito Santo de Deus começa a clamar a Deus em teu favor, e você começa a se fortalecer, e você começa a enxergar as coisas de uma maneira diferente. Amém, irmãos? Amém. Então é essa a importância da nossa comunhão com o Senhor, para que Deus permitimos sempre o Espírito Santo de Deus agir. E Pedro, nesta hora, ele ficou animado. Veja, como você leu aqui no versículo 29, e ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Oh, glória, irmãos! Pedro, um homem que estava gritando, desesperado, pensando que era um fantasma, agora ele está igual Jesus, andando sobre as águas do mar. Ele está vivendo o sobrenatural, porque ele acreditou, porque ele olhou para Jesus e não mais olhou para o problema. Quando você começa a estar com teus olhares ao Senhor, quando você sai do foco do problema, as coisas começam a acontecer. Vou fazer um parênteses, inclusive. Agora você entendeu porque o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo de Deus, ele disse lá em Filipenses 4:6: não fiqueis ansiosos com coisa alguma. Aí ele diz o quê? Não lembro. O que ele falou mesmo? O que ele falou? Peraí, ó, Filipenses 4:6 diz: não fiqueis ansiosos com coisa alguma. Antes, deixai a Deus conhecer todas as coisas. Deixai a Deus conhecidas todas as tuas necessidades. Como? Através da oração. Que mais? Que mais? Ações de graça. Um culto como esse, sem pedir, você já está apresentando para Deus as tuas causas. Um culto de ação de graça, o Espírito Santo já começa a contemplar o teu coração. Aí ele diz: aí a paz de Deus, que faz o que? Essa paz excede todo entendimento, é inexplicável, guardará os vossos corações e o principal, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então o segredo, irmãos, é você ter essa confiança em Cristo, de que quando você começar a perceber que o medo está chegando no teu coração, conta para Ele. Não deixa o problema virar um fantasma na tua vida. Conta para o Senhor, porque quando você contar para Deus o que está acontecendo no teu coração, Ele vai colocar uma paz que excede o teu entendimento, e você vai começar a enxergar as coisas de uma maneira diferente. Amém? Deus vai te anestesiar. Ele vai fazer você enxergar de uma maneira que não vem te chocar, e você fica sóbrio para resolver o problema. Então é isso, irmãos. Por isso que é importante essa nossa comunhão com Deus. Por isso que é importante você permitir o Espírito Santo de Deus agir na tua vida. Por isso que é importante você crer na palavra do Senhor, naquilo que Jesus disse: as minhas palavras estiverem em vós, e vós em mim pedirei. Agora você entende por que Davi, um homem falho como nós, com os mesmos sentimentos que nós,
Ele no Salmo 23, ele disse: ainda que eu venha passar pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo nenhum, porque eu sei que tu está comigo. Para alguém falar isso, irmãos, é porque ele está com a espada no peito. Mas ele disse: mesmo que a espada estiver no meu pescoço, mesmo que a espada estiver no meu peito, eu não vou ter medo algum, porque eu sei que Deus, ele está comigo. E se Deus está comigo, alguma coisa ele vai fazer. Entende? É você saber que alguma coisa Deus vai fazer. Deus deixou você cair lá na cova, mas pode ter certeza que ele vai te tirar de lá. Deus deixou você ir lá para a fornalha de fogo ardente, mas pode ter certeza que alguma coisa ele vai fazer. Então você percebe que o que acontece em nossas vidas? É isso que nós temos que aprender. O cuidado de Deus. Não deixar, meu irmão, minha irmã, que o medo sobressaia. E Jesus ali foi com fé. Ele começou a andar sobre o mar, porque ele estava olhando para Jesus. De repente, e aí está o problema no meio da caminhada. Versículo 30. Reparando, porém, na força do vento. Eita, o que aconteceu aí? Não estou conseguindo enxergar. O meu óculos não está deixando enxergar. O que aconteceu quando ele viu o vento? Outra vez o medo? Peraí, quando ele sentiu o vento, ele sentiu o quê? Medo. E o que aconteceu? Afundou. Percebe que quem fez ele afundar foi o medo? Não foi as águas? O medo nos leva a afundar, porque o medo leva à fantasia. Quando ele sentiu medo, ele sentiu insegurança, e aí ele não olhou mais para Jesus, ele olhou para o vento. Você percebe que ele estava, é igual andar de bicicleta, enquanto você olha para frente nada acontece, olhou para baixo já tropeça e cai. Então, irmãos, ele estava olhando para Jesus, ele foi olhar para o problema. Sim, aí ele viu que o problema era maior do que ele, porque às vezes os problemas são maiores do que a gente. Aí ele viu que o problema era maior que ele, sentiu medo. Sentindo ele medo, veio com certeza a dúvida no coração, e ele afundou. E é assim na nossa vida. Aí, o que aconteceu? Versículo 31. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Amém? Ai, irmão, acho que o Senhor fica lá, oh meu Deus do céu, só misericórdia. Quanta prova que eu fiz para essa pessoa acreditar em mim. Eu faço isso, eu mostro aquilo, eu pego isso aqui, eu pego lá, e mesmo assim não acredita em mim. Ai, meu Deus do céu. Acho que Jesus fica ali falando misericórdia. E ele falou: por que duvidou? Você percebe que Jesus, ele lamentou a atitude de Pedro. Ele disse: a tua dúvida fez você afundar. Não foi nada mais do que a dúvida de Pedro que fez ele afundar, irmãos. Não foi porque o vento estava forte e a água furou. Não, irmão, ele estava vendo sobrenatural. Então você percebe como isso, eu estou nessa também, tá nesse bolo aqui. Não é pensar que é só você que está com o microfone, é bom, você fala o que você quer, e quem olha aqui acha que eu estou dando a verdade, né? Isso acontece conosco. O medo tira o nosso foco do Senhor, e aí nós nos afundamos nos problemas e perdemos as forças. Então por isso que os nossos olhos têm que estar sempre no Senhor, amém? Não devemos duvidar. Você tem que saber, irmãos, que no final tudo dá certo. Eu vou fazer uma pergunta para todo mundo, você não precisa responder para mim. Já aconteceu na vida de vocês alguma situação que você disse: dessa não passa, eu estou perdido? Com certeza, está todo mundo aqui. Vocês passaram. E pior que não foi nenhuma e nem duas vezes. E mesmo assim, quando acontecer outra vez, vai ter dúvida outra vez. É assim, irmãos. É nós. Nós somos assim, irmãos. E se nós queremos viver bem, nós temos que buscar renovação nesse sentido. É isso que Deus está dizendo para a igreja aqui nesta noite. Busque a renovação da tua mente. Ou você confia, ou não confia. Ou você confia
Lá no livro de Apocalipse 3, quando o Senhor diz: eu conheço as tuas obras, e eu coloquei essa porta diante de ti. Então a porta que Deus abre, e ninguém fecha. Se Ele fechar, Ele também abre. Deus, Ele abre porta onde não existe porta. Deus cura a enfermidade que o médico diz que não tem mais jeito. Deus, Ele muda a situação. Deus cuida da nossa vida em todos os sentidos, mas só quando nós permitimos. Amém? Amém. Então eu só digo algo que na Bíblia tem mais de 366 vezes. Não. Esse ano aqui foi bissexto? Foi, né? Teve 29 esse ano? Então tem que ter mais 366. Então serve para esse ano também. Não temas, eu sou contigo. É todo dia o Senhor dizer para você: não temas. É para você viver, tudo que você viver, dizer: não vou ter medo, porque eu sei que no fim vai tudo dar certo. Crê nisso? Então fecha os teus olhos por um minuto. E eu quero que você agora, meu irmão, minha irmã, venha viver o que Paulo ensinou. Então Paulo disse: não fiqueis ansiosos com coisa alguma, antes falai a Deus através da oração, da súplica e ação de graças. Então o que você vai fazer agora? Você vai contar para Deus aquilo que está te causando medo. Pode falar. E falar para Deus que te causa medo, isso não significa dúvida, porque você está falando com quem pode resolver. Então fala, crendo.